Graças e paz. Bom dia a todos, tudo bem? Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos no nome de Jesus. Antes de iniciar aqui, eu quero louvar a Deus por esse presente de hoje, né? Suela é meu amigo há muito tempo. Congregamos juntos na Assembleia de Deus Vila Nova. Ali ele ministrava o culto de libertação, com muito amor, com muito afinco. Aí depois, quando ele veio para a Igreja Batista, ele veio um ano antes de mim, né? Quando eu vim, ele já estava na Filadélfia. E é bom, é interessante ver o quanto Deus tem honrado essa família, o quanto Deus tem abençoado eles. Estar aqui hoje, né, participando desse momento, presenciando esse momento, para mim é um presente também. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 5, 18. Quando estava ontem orando, buscando a Deus a respeito de qual mensagem ministrar, algumas mensagens passaram no meu coração, mas durante o período que estávamos ali no monte orando, esse texto veio ao meu coração. E é interessante que o Ministério de Louvor, acho que na primeira música que eles adoraram o Senhor, veio em confirmação a mensagem. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, enchei-vos do Espírito. Amém. Esse é o título da mensagem de hoje. Enchei-vos do Espírito. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo a esta igreja, ela é de contexto universal. Ela é direcionada à igreja, direcionada ao esposo, à esposa, direcionada aos pais, aos filhos, aos servos, aos senhores. Paulo, ele é usado por Deus, através dessa carta, para ensinar, para exortar aquela igreja, em vários aspectos do Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa carta foi um grande ensinamento para aquele povo naquela época. E esta carta é a voz do Senhor, o ensinamento do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. Amém? A declaração da palavra do Senhor é a declaração da sua vontade sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, na vida de Paulo, ao escrever este texto, ele passa para a igreja uma vontade que emana do coração do Senhor. Que vontade é essa? Que a igreja seja cheia do Espírito. Qual que é a vontade de Deus? Que a igreja seja cheia do Espírito. Isso é importante, sim ou não? Muito importante. É necessário. Faz parte da saúde de uma vida cristã. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 19 está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Atos capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A operação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, ela é real, ela é presente, ela é necessária. Existem alguns movimentos por aí que diz que a operação do Espírito Santo foi só na época dos apóstolos, que os dons espirituais, os ministérios, era só na época da igreja primitiva, que passou, e isso é uma inverdade. Se faz necessário a manifestação dos dons espirituais no meio da igreja, se faz necessário ter uma vida espiritual diante do Senhor. Prova disso é que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana no livro Evangelho de João, capítulo 4, e que ela fala, que ela questiona em qual lugar adorar a Deus, Jesus responde para ela da seguinte forma: chegará um tempo, e verdade é que o tempo já é este, que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em verdade. Romanos vai dizer que quem vive no Espírito, estes são verdadeiramente os filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, temos que andar em Espírito. Amém? É necessário sermos cheios do Espírito Santo para que possamos estarmos sincronizados, alinhados, para que haja uma sinergia do poder de Deus sobre as nossas vidas, aonde nós agiremos para louvor e glória do nome dEle. Mas o Espírito Santo estará cooperando conosco, porque Ele está em nós, Ele está na igreja. Olha só, D.L. Moody, ele tem uma frase, uma oração que ele fez que é muito interessante. Ele diz: Senhor, sou como uma vasilha vazia, enche-me da tua graça. Ele disse: Senhor, sou um vaso, uma vasilha vazia, mas enche-me com a tua graça. E a pergunta que fica é: será que estamos disponíveis para sermos cheios do Espírito Santo? Disposto, todo mundo se coloca disposto. Disponíveis, muda a questão. Porque quando falamos de sermos cheios do Espírito Santo, estamos falando de homens e mulheres que querem obedecer o ID do Senhor, que querem obedecer a voz do Senhor, que querem andar alinhado com a vontade do Senhor. Eu acho muito interessante, a Bíblia Sagrada fala de uma tribo que quando eles se apresentaram ao rei Davi, a tribo de Issacar, a Bíblia diz assim, olha, 200 dos seus líderes que se apresentaram para Davi, a tribo de Issacar, destros na ciência dos tempos, na percepção da presença de Deus e de como Israel deveria reagir a essa presença, explicando e traduzindo. Eles tinham experiência, sabedoria de perceber a vontade de Deus no ambiente. Por isso que você vai ver que quando Débora vai para a guerra, profetiza, juíza, a tribo de Issacar estava lá, porque eles percebiam o ambiente do que Deus estava movendo, e eles eram conselheiros para trazer Israel para sincronizar a essa influência de Deus, aquilo que é a vontade do Senhor. Então ser cheio do Espírito Santo é estar alinhado com a vontade de Deus, é estar disponível para fazer aquilo que Ele colocar no seu coração, e muitas vezes é complicado, porque a vontade do Senhor em algumas vezes vai nos desafiar a agirmos fora da nossa zona de conforto. Então essa é a ordem que Deus através de Paulo está passando para a igreja: enchei-vos do Espírito Santo.
Eu quero tratar desse verbo, enchei-vos, do original grego. Pedi ajuda para a nossa professora aqui da igreja, né? A Nayara. Plirol, encher, estar completo ou tornar-se completo. Esse verbo, ele está dentro de 4 regras. Eu vou falar de 3 aqui. Se der tempo eu falo da 4ª, mas eu já deixei no esboço só 3. A primeira regra gramatical que nós encontramos no verbo enchei-vos é que ele está no modo imperativo, ele é uma ordem de Deus sobre a nossa vida. Pastor, eu preciso ser cheio. Se você quer obedecer a palavra do Senhor, esta é uma ordem imperativa. Esteja cheio, enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma ordem de Deus, assim como também é uma promessa do Senhor. Foi Deus quem prometeu o seu Espírito sobre nós. Quem está comigo, diga amém. É um presente. Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga comigo assim, ó, ser cheio é ser ungido. O que é unção? Diga comigo, capacidade. Unção é capacidade. Amém? Que capacidade, pastor? Capacidade de ser o que você jamais seria sem unção. Capacidade de conquistar. Estamos no mês da conquista, em dobro. Aquilo que jamais você conquistaria sem a unção de Deus. De chegar aonde jamais você teria capacidade de chegar sem a unção de Deus. Então unção é uma capacidade sobrenatural sobre a tua vida. É mover no sobrenatural com ousadia, com graça, com autoridade. O que dói na minha alma, e é o que eu tenho pregado muito esses dias, é ver, não aqui, posso falar com propriedade porque faço parte dessa igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que busca. Como eu gostaria de orar, como muitos aqui oram, mas estou tentando, estou caminhando junto. Mas essa igreja está fazendo mais de 10 horas, né, pastor? De oração, as horas que antecedem a cada culto. Então, da madrugada de quarta para quinta-feira, na parte da tarde da quinta-feira, há um relógio de oração e pessoas buscando. No domingo, da mesma forma. Então, é uma igreja que busca. Então o que eu vou falar aqui, estou falando de um modo geral da maioria dos outros lugares. A igreja tem perdido a sua identidade de soldado sobrenatural. São crentes medrosos, assustados, que qualquer barulho, qualquer coisa, qualquer palavra, ele já se esconde. Eu estava ministrando quarta-feira passada e o pastor da igreja falou, irmãos, uma coisa terrível que existe é crente 2, 3 horas da manhã ligar para mim e falar assim, ó pastor, meu vizinho aqui caiu endemoniado e vieram aqui me chamar, mas eu não posso ir lá não, o senhor pode vir aqui orar? Posso falar com um pouquinho de experiência, porque eu tenho 40 anos de vida e 40 anos na igreja. Eu vivia em uma época em que os crentes saíam doidos no meio da rua caçando demônio. Caçando lugares. Se é que vocês me entendem. Aonde são oferecidos cultos para esse tipo de coisa. Me lembro uma vez na cidade de Goiânia, lá no Aeroporto Sul, Aparecida de Goiânia, Aeroporto Sul. Um missionário veio nos visitar e ficou na nossa casa um tempo. Um camarada usado por Deus, ele atravessava, não sei onde ele está agora para me falar se ele ainda continua.
mas ele atravessava estados do Brasil a pé, cidade por cidade, casa por casa, com folhetinho na mão e evangelizando. E por ele evangelizar casa por casa, ele chegou na nossa casa ali, no ano de 1993, para evangelizar. Então, meu pai se identificou como pastor, chamamos ele, meu pai convidou ele para ficar ali, ele posou lá em casa alguns dias. Aí meu pai pegou e falou assim: olha, ali tem um lugar com uma grande concentração de pessoas, buscando um certo tipo de ajuda, que na verdade faz é atrapalhar do que ajudar. Mas não vai lá não, não vai lá caçar briga não. Uma hora depois ele estava lá dentro, com o folhetim na mão, um por um entregando. Dessa igreja, meu pai foi para o Jardim Tiradentes, ficou 2 anos. Depois nós viemos para a cidade de Jataí. Esse mesmo missionário chegou lá em Jataí, casa por casa, evangelizando. É para isso que nós fomos chamados, sermos cheios do Espírito Santo, para que vidas sejam alcançadas e transformadas da mesma forma que você foi alcançado e transformado pelo poder desse Evangelho. Por isso que é uma ordem: enchei-vos do Espírito. Segunda regra aqui, gramatical do verbo: o verbo está no presente. Ah não, pastor, eu enchi o ano passado, esse ano eu não preciso encher. Pastor, eu enchi ontem, hoje eu não preciso encher. O verbo está no presente. Todos os dias, busque a presença do Senhor. Todos os dias, busque estar cheio da presença dEle. Todos os dias, busque estar envolvido com a obra do Senhor. Aprenda esse grande segredo. Se você colocar a tua vida para fazer a obra do Senhor, Deus cuidará da tua vida nos mínimos detalhes. Aí é você que escolhe quem é melhor para cuidar de você mesmo, se é você ou se é Ele. Se você quiser escolher para que Ele cuide de você em todos os âmbitos, em todos os ambientes, cuide da obra dEle. E Ele cuidará de ti. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. E como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. A manifestação da lei. Êxodo 19, a seguir, que Moisés vai ao monte, fica ali por 40 dias e entregue para ele a lei. A Bíblia fala que ao descer, a glória do Senhor estava sobre Moisés, que o seu rosto resplandecia, e ele teve que tampar o seu rosto, porque ninguém suportava olhar para ele. Então, se a manifestação da lei veio com esta glória, muito maior é a glória da graça, através da presença do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então todos os dias, enchei-vos do Espírito. É desejo de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. É vontade dEle. E olha, isso aqui não é para uma tribo, para uma denominação. Isso aqui é para todos que foram chamados filhos de Deus. Todos aqueles que passaram pela cruz, todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, todos aqueles que aguardam a viva esperança de um dia encontrar o Senhor face a face. Para todos nós é ordenado que sejamos cheios da presença do Senhor. Mude a expectativa. Saia do vitimismo. Larga de achar que você é coitadinho. Você pertence a um povo poderoso.
porque é o povo que carrega o nome do Senhor. É um povo que tem uma promessa de proteção, uma promessa de bênção sobre nós. Um povo que o inferno inteiro tem que respeitar. Não é porque eu sou bonito e maior, não é porque você é alguma coisa, é porque o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Então para de achar que você é pequenininho, comece a enxergar o Deus poderoso que habita dentro de você, porque aonde você está, Ele está com você junto. Eu sei que existem pessoas, porque dentro de mim o Espírito Santo fala, tem pessoas aqui que precisa ser chacoalhado e entender que há um Deus poderoso no céu, que zela pela tua vida 24 horas por dia. Enchei-vos! Remandurecai! Irabassorei mandurefasorega! Aleluia. Terceira regra gramatical está no plural: enchei-vos. O verbo encher no plural fala da abrangente manifestação do Espírito Santo. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o 11, que fala sobre os dons espirituais, ali tem 9 dons, e o texto vai dizer: um Espírito manifesta todas essas graciosas, esse gracioso presente que são os dons espirituais. Aí até Paulo explica, assim como um corpo tem vários membros, assim também é o Espírito Santo. Em todas as manifestações, porque são muitas, é um Espírito que dá a cada um de nós, conforme a tua vontade, para que seja útil. Por isso que o verbo está no plural. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, é por todos e é em todos. Manifestação de Deus Pai, Ele se manifesta sobre todos. Manifestação de Jesus, Ele se manifesta por todos. Manifestação do Espírito Santo, Ele se manifesta em todos. É disso que esse texto está falando. A manifestação do Espírito Santo, ela é em você. Entenda, você precisa entender isto. Pastor, mas como assim? Não tem jeito, não tem como, não tenho condições, tem tantos melhores. Mas Ele escolheu você, Ele habita em você, Ele te conhece intimamente, porque Deus não conhece você de ouvir falar, Ele conhece você porque Ele te formou com as próprias mãos. Além de te formar com as próprias mãos, Ele resolveu transformar cada um de nós em tabernáculo, para a sua própria habitação. Então quero que você entenda que o diabo se levanta com fúria, com raiva, e ele usa de artimanhas contra nós, mas todas essas coisas não são nada na presença do Deus que habita dentro de você. Torne-se gigante na presença do Senhor.
Comece a profetizar vida dentro do teu lar. Comece a profetizar vida na tua família. Seja uma atalaia de Deus aonde você estiver. Comece a demarcar territórios aonde você estuda, aonde você trabalha, por onde você passar. Declare a presença de Deus através de você naquele ambiente, e você vai perceber as coisas começar a mudar, o ambiente mudar, o ambiente de tristeza, de angústia, de contenda, de competição. Comece a declarar a presença de Deus. Deus, sou teu filho, sou teu servo, eu estou nessa empresa, eu estou neste lugar, e eu declaro a tua presença aqui. Tudo aquilo que não provém de ti, em um nome de Jesus, eu começo a repreender agora, e você vai ver os milagres do Senhor começar a acontecer. Você vai ver pessoas começarem a perceber a presença de Deus na tua vida, pessoas a começar a chegar perto de você e a contar a história dela, e o que é lindo, você vai sentir a presença do Espírito, e a palavra começar a fluir através de você, conselhos começarem a sair através de você, e aquilo que você declara, você vai ver começar a acontecer na vida dessas pessoas. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Já estou para encerrar. A quarta regra é que a voz é passiva. Enchei-vos não é um ato que você faz sozinho. Enchei-vos não é um ato que cabe somente a você. É uma ordem de Deus, para que você se alinhe e sincronize com a vontade dEle. É a vontade dEle te encher, mas quem te enche é Ele. Então, se é a vontade dEle, e quem te enche é Ele, qual é a dificuldade que você está se encontrando para dizer que você não tem capacidade de ser cheio? Em Joel capítulo 2, versículo 28, se puder colocar aqui. Profeta Joel capítulo 2, versículo 28, bastante conhecido. Se puder colocar. Vou ler aqui então. E há de ser depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é uma classe de pessoas, não é alguns, não é os estrelinha, não é os mais bonitinhos, os mais famosinhos. É sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Demanda serei gandorefai. O querido Espírito Santo não é propriedade de alguns. O querido Espírito Santo é proprietário da igreja, como Deus triuno. Porque Deus projetou a salvação, Jesus Cristo executou a salvação na cruz do Calvário. Agora o Espírito Santo traz a salvação individualmente sobre cada um de nós. Quem está me entendendo, diga amém. Se coloque sobre os pés. Só para parecer que está terminando. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sermos cheios nos torna íntimos, nos traz intimidade. Sermos cheios, isso aqui já é outra mensagem, nos traz a fé, a convicção da presença de Deus, porque ao senti-lo, você sente um pouco da sua grandeza. E sermos cheios nos dá a ousadia necessária
para anunciarmos a tua palavra. Seja cheio, seja cheio. A ordem enchei-vos da ideia de enchimento progressivo, contínuo. Todos os dias, Deus tem mais para derramar sobre a tua vida. É a sua sede que determina o quanto de Deus você vai receber. Aumente a tua sede, aumente a tua sede. O nosso relógio de oração tem por nome Caçadores de Deus. Tem um livro chamado Caçadores de Deus, de Tom Tenney, e ele fala sobre isso. É a sede que determina o nível que você vai experimentar. Com a liberdade do pastor Antônio, eu quero chamar todos os intercessores aqui na frente. Se possível, se algum dos pastores missionários quiser também nos ajudar nessa questão, os intercessores ficam aqui. E eu quero convidar você que precisa de um renovo espiritual, e até você que não é batizado com o Espírito Santo, e que crê, e que queira ser batizado nessa manhã. Quem quer ser renovado, quem quer receber uma unção nova, quem quer receber uma graça nova, venha. Você que não é batizado com o Espírito Santo e crer que esta palavra falou no seu coração, saia do teu lugar e venha também. Espírito Santo de Deus, sobre cada um dos intercessores que estão aqui, ó Pai, que já estão em tua presença, guerreiros de oração, teus servos, seus filhos, que têm se dedicado à busca intercessória por esta igreja, que sobre eles esteja a tua unção, a tua autoridade nesta hora. Pai Santo, que sobre as mãos deles esteja a tua autoridade, a tua graça, e que ao tocar, que ao ministrar, as pessoas comecem a ser renovados. Aqueles que não profetizavam, volta a profetizar. Aquele que falava, que não estava falando mais em língua estranha, que volte a falar agora. Em o nome de Jesus, traz um renovo sobre essas vidas, traga algo de especial sobre aqueles que estão aqui na frente. Pai Santo, aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, como é uma promessa sua, é a tua palavra e a tua vontade, nós liberamos sobre eles agora com ministração, com oração e com imposição de mãos, que eles sejam batizados com o teu Espírito Santo. Move sobre este lugar, move sobre este lugar, que o rio de Deus comece a fluir sobre esta casa, que a presença do Espírito Santo comece a inundar a cada vida, até transbordar. Sejam cheios do Espírito, 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 sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Faz outra vez. Faz outra vez. Renova, 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 enche, 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 faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Aleluia! Deus move sobre os quatro cantos dessa igreja. Também aqueles que estão na internet, Pai eterno, através da live, que eles começam a receber do teu Espírito, que eles comecem a ser cheios da tua graça. Como na primeira vez. Com fogo, 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 com fogo. Move neste lugar com fogo, Espírito Santo. Rei dos reis, como na primeira vez.
vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, Espírito, multiplicação são 100 vezes mais e começa a derramar sobre cada de Deus, vem sobre